Fala aí, meus amigos, beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês relacionado aos escanteios. Eu faço aqui apostas e análises para quem não me conhece. Eu trabalho de forma profissional com a minha banca e compartilho as apostas que eu faço aqui no YouTube e também no Telegram. Então, se você quiser me acompanhar no Telegram e no Instagram, eu vou deixar aí nos comentários e também na descrição do vídeo. Teve gente que me mandou mensagem, Rafael, cadê a descrição? Se você estiver vendo aí o vídeo pelo celular, é só você clicar no botãozinho mais que você consegue ver a descrição do vídeo, valeu? Mas de qualquer forma, eu vou deixar aí no comentário fixado as minhas redes sociais e também alguns vídeos que eu recomendo que vocês assistam para vocês entenderem como funciona a alavancagem de banca. Eu estou me planejando para começar uma alavancagem aí para o próximo mês no meu Telegram. Então, se você tiver o interesse, assiste aí. Eu vou deixar aí no card aí, ó. Vou deixar aí no card aí, beleza? Para você verificar como funciona a alavancagem. Então, para o dia 23 eu vou trazer esses 3 jogos. Também tem outros jogos que estão no meu radar, só que eu vou fazer só a entrada ao vivo. Eu já fiz uma análise prévia e vai ser para quem só está me seguindo lá no Telegram, valeu? Olha, eu vou começar a operar aí às 13h30 no jogo da Genoa e do Lazio e vou terminar às 11 horas da noite no jogo do Tigres. Eu vou explicar o que vai acontecer nesse jogo e fica aí comigo até o final do vídeo para você entender a justificativa das minhas apostas, valeu? Começando aí no jogo do Genoa e Lazio, depois da amarga eliminação aí pelo Bodo, quem pegou aí o green comigo no Lazio aí, nesse jogo? Então, o Lazio ele chegou a perder, né, nas classificações, chegou a ganhar o jogo, mas perdeu no final, não foi classificado. Então ele vai ter que correr muito para garantir aí uma vaga nas ligas europeias, porque no momento ele está em 7º lugar, não está classificado para nada. E tá complicado a vida da Lazio. A Lazio ela possui uma média aí de 5,8 escanteios cobrados fora de casa. Já o Genoa está no meio da tabela, não sobe nem desce. Até está numa boa fase aí relativamente. Está nos últimos 5 jogos, teve 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. E a média de escanteios cedidos do Genoa é 4,6 em casa, beleza? A média total juntas das equipes é 9. E o que eu vou fazer aqui nesse jogo? Olha, entendendo todo esse contexto que eu expliquei para vocês, eu vou pegar somente o Race da Lazio se ele estiver atrás do placar. Aqui, ó, Lazio, Race 5. Eu vi muita gente aí comentando aí nos comentários que gostam de pegar aí Race 3, só que é muito complicado, gente. O Race 3, se o primeiro time que tiver fazendo aí os ataques, fazer 3 escanteios e depois o time que a gente apostar fizer aí 5 escanteios depois, aí vocês tomaram red, quem pegou o Race 5 tomou o green. Então é muito complicado aí as pessoas que até pega green, só que eu acho muito arriscado, eu não gosto de pegar o Race 3, eu sempre pego o Race a partir do 5, beleza? Então é isso aí que eu vou fazer, ó, Race 5 da Lazio, se tiver atrás do resultado, ou a depender do contexto, o Race 7 aqui, ó, o Race 7 da Lazio, beleza? E o que eu vou fazer também? A Lazio, ela tem uma média muito alta aí de fazer um escanteio depois dos 38 minutos e o Genoa também. Então, se o mercado tiver a oportunidade, der a oportunidade pra gente, eu vou pegar o HT mais um. E o interessante é que a Lazio, ela marca muito escanteio nessa faixa de minuto quando pega um adversário frágil e o Genoa também concede escanteios quando pega um adversário forte. Então é uma tendência, não significa que 100% das vezes isso acontece. Pode acontecer 100% e na nossa vez der red. Então isso aí acontece no mercado de probabilidade. A gente trabalha com a probabilidade, com a tendência, e o improvável acontece, só que com menos frequência. Por isso que o nome já diz, é improvável, mas acontece, beleza? Indo para o jogo aí do Al-Qadisiyah, o Al-Qadisiyah vai jogar fora de casa contra o Al-Khalej Sayhat, e esse jogo ele é bem interessante, porque o Al-Qadisiyah ele é lá da parte de cima da tabela,
Mas falando primeiramente aí do Al-Khalej, esse jogo aí vai começar às 15 horas, o que vai acontecer? O Al-Khalej, ele é o 10º lugar na Liga Saudita e ele está em uma péssima sequência. É a última vitória que esse time fez foi em janeiro, então está aí basicamente quase 4 meses sem ganhar. E quando ele ganha, eu fui olhar também aí as respectivas vitórias que eles tiveram, ele senta no resultado. O que é sentar no resultado? Furar a bola, né? No sentido mais clássico da coisa, é não dar espaço para o time adversário ou dar espaço para o time adversário e não atacar mais. É isso que acontece quando alguém faz a fura a bola. Então, o Al-Khalej, quando ele ganha, ele faz isso e ele concede muito escanteio, né? Então, ele dá espaço, ele fura a bola e dá espaço. E quando ele perde, que é de costume, né? Ele até marca escanteios, mas ele mais concede do que marca. Então, esse aí é o formato do Al-Khalej. A média de escanteio cedido é de 5 em casa. Já o Al-Qadisiyah, ele também está em péssima sequência, né? A sequência do Al-Qadisiyah não é legal, porém ele está na parte de cima da tabela lá disputando uma vaga na Champions League da Ásia. Só que ele precisa chegar no G3 e no G3 é complicado porque tem o Al-Nassr, o Al-Ittihad, né? Então fica difícil aí para o Al-Qadisiyah, mas é um time que está batendo de frente aí contra os monstros aí da Liga Saudita. E ele vai ter que ganhar o Al-Khalej de qualquer jeito e ele está muito pressionado para isso. A média de escanteios do Al-Qadisiyah é 6 fora de casa, eu considero uma média aí relativamente alta. E a média total das equipes é 11. E eu tenho duas apostas aqui no jogo para fazer. A primeira é o HT mais um asiático no primeiro tempo, porque eu tô confiante que esse jogo pode acontecer um ou dois escanteios aí, porque eles possuem uma boa média nessa minutagem aí, beleza? E a outra aposta que eu vou fazer é do Al-Qadisiyah se ele sair atrás do resultado. Então aqui, ó, Al-Qadisiyah, race de escanteio somente se ele sair atrás do resultado. Tá pagando 1,57. O Al-Qadisiyah faz aí escanteio mesmo se ele sair na frente do resultado? Faz sim, tá? Mas para ficar mais seguro aí nas apostas, eu vou esperar o Al-Qadisiyah tomar o gol, até porque ele não está em boa fase, né? Aqui, ó, Al-Qadisiyah, race 5, ele não está em boa fase, então vamos esperar aí, beleza? Qual é o risco? O Al-Qadisiyah, quando ele perdeu o HT no último confronto direto contra o Al-Khalej, ele só fez 4 escanteios. Mas como nos últimos 3 jogos ele fez 8, 8 e 11, então ele está numa crescente de escanteios. O que é? Ele vai aumentando. Ele fez 8, depois ele fez 11. Então ele está aumentando aí a sua quantidade de escanteio, ele está buscando o resultado, valeu? Então eu considero aqui o risco médio devido a esses dois contextos aí. E indo para a Champions League da CONCACAF, vou fazer uma aposta aí no Cruz Azul versus o Tigre. E nesse jogo eu tenho uma aposta aí pré-live para fazer, beleza? Esse Tigres aí é o Tigres lá do México. E o que vai acontecer? Aqui é a semifinal de jogo da ida da Champions da CONCACAF. O Tigre ele vai precisar muito fazer o resultado porque o Cruz Azul é um adversário enjoado, tá um tempo aí sem perder, então vai ser um jogo bem difícil para o Tigres. E ele precisa fazer o resultado para ele ficar confortável na volta. Ele tem total capacidade de fazer os 5 escanteios da partida, o Tigres, que é a entrada que eu vou fazer, pois ele possui uma média de 5,3 e contra o Cruz Azul, nos 2 últimos confrontos diretos, ele fez aí os seus 5 escanteios. Contra o Pumas, ele fez aí os 5 escanteios, mesmo ganhando o primeiro tempo, igualmente contra o Monterrey. Então, nas 2 últimas partidas do Tigres, o Anil, jogando em casa, ele fez aí 5 escanteios também, beleza? Entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Aqui, ó, então eu vou fazer aqui, ó, Tigres mais de 4,5 escanteios, pagando 1,66,
tá pagando pouquinho, mas com uma unidade já garantimos mais de meia unidade aí nessa aposta, valeu? Qual é o risco? O risco é o Tigres fazer uma goleada aí no Cruz Azul e sentar no resultado. Considero isso muito difícil e eu considero a melhor aposta do dia aí, 23. Outros jogos estão aí no meu radar. O jogo lá, os jogos da La Liga estão no meu radar. Eu gostei muito dos números do Alavés e do Real Madrid, mas eu vou ficar ainda só observando esses jogos aí. Do Bilbao também gosto muito do Bilbao, mas como as linhas estão muito esticadas, eu preferi levar para o live. Vou dar uma analisada no live, na pressão, em tudo que vai acontecer. E eu tô por dentro, viu? Não fiz nada pré-live. Se eu ver uma oportunidade, eu vou mandar lá no Telegram. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que nós estamos aí com o nosso bilhetinho rolando aí no dia 22 até o momento. Tivemos aí um head inesperado. Eu não esperava que a gente ia tomar o head no Locomotiva, mas infelizmente aconteceu. Vocês não podem estar mal acostumados, né? O head ele pode acontecer. Há quanto tempo não acontece head aqui, né? Eu mandando a aposta, se você pegou algum head, se você fez alguma aposta aí sem a minha orientação, beleza. Agora, eu mandando no Telegram, tá muito difícil vir head, mas isso acontece e faz parte do jogo aí das apostas, beleza? Um grande abraço aí para todo mundo e vamos para cima atrás desse green. Valeu, fui!